Pessoal, boa tarde. Então, estamos dando início a uma aula de tecnologia dos materiais. Na verdade, vou dar uma repassada aqui no que nós vimos na nossa primeira aula, que aconteceu nessa semana, na terça-feira dessa semana que passou, né? Então, a gente fez uma breve introdução sobre a tecnologia dos materiais, né? A engenharia, a ciência e engenharia de materiais. Então, várias coisas estão associadas ao desempenho de um material, né? As propriedades que ele apresenta. Uma dessas coisas é a forma como esse material foi processado, né? Por quais processos de fabricação ele passou, como está organizada a estrutura desse material, ou seja, como os átomos que compõem esse material estão dispostos lá para compor ele, né? E isso tudo vai influenciar, obviamente, nas propriedades do material. Então, como que eu manipulo as propriedades de um material? Modificando a rota de processamento, né, os processos de fabricação, e também alterando a composição química desse material, ou fazendo algum tratamento térmico que permita a modificação da sua estrutura cristalina, né? Então, existem algumas formas de se fazer a alteração para se obter as propriedades mecânicas desejadas para determinada aplicação, tá? Propriedades mecânicas, mas outras propriedades também eu consigo alterar, propriedades térmicas, propriedades elétricas, ópticas, enfim, tá? Então, a ciência dos materiais faz parte do conhecimento básico para todas as engenharias, todos os cursos. Engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia de alimentos, engenharia ambiental, engenharia de controle e automação, engenharia mecatrônica, né? Todas elas dependem da engenharia de materiais, é uma ciência básica, né? Faz parte do conhecimento básico, não só dos engenheiros, mas de muitas outras áreas, inclusive. Essa ideia de materiais, né, já acompanha o homem há muito tempo. Então, para se ter uma ideia como a evolução dos materiais está relacionada à evolução do homem, as idades, as eras foram nomeadas de acordo com o material predominante naquele período, né? Então, o Paleolítico era o período em que o homem fazia seus instrumentos e seus utensílios de pedra lascada. O Neolítico, quando o homem passou, que é o período da pedra polida, ainda utilizava a pedra como material base ali para os seus utensílios, ferramentas, armas, e depois até que o homem passou então a dominar a metalurgia de alguns metais, né? Então entrou-se na idade dos metais, metalurgia do cobre, metalurgia do bronze, metalurgia do ferro. Então a evolução dos materiais está muito relacionada, está muito impregnada na evolução da sociedade de uma forma geral, na evolução do homem, tá? E a gente pode classificar os materiais em 4 grandes grupos aí, pelo menos, né? Então, os materiais metálicos, os cerâmicos, os poliméricos e também os compósitos. Os materiais metálicos, por definição, o que eles são? São substâncias inorgânicas compostas por um ou mais elementos metálicos, podendo conter também elementos não metálicos. Exemplo mais clássico de todos, o aço carbono, que é composto só por ferro e carbono. Mas nós temos também ligas à base de alumínio, à base de níquel, o próprio latão, que é uma mistura de zinco e cobre. Então a gente consegue dividir ainda os materiais metálicos em ligas ferrosas e ligas não ferrosas, tá? Alguns exemplos de aplicação de materiais metálicos. Então, olha esse carro aqui, ele foi feito inteiro, a carcaça dele inteira em aço inox, né? Imagina o peso e a quantidade de combustível que esse carro consumia, né? Mas já faz um tempo, 1936. O Blackbird teve a estrutura dele feita em titânio, né? Um material de alta resistência e bastante leve. Agora as coisas evoluíram bastante, a gente tem carros com estrutura de alumínio, né? Muito mais leve e muito menor o consumo de combustível, né? E tem utensílios do nosso dia a dia aí, como uma faca, por exemplo, né? Então, a gente vai falar ao longo do curso mais sobre os materiais metálicos, mas a gente vai falar também sobre os cerâmicos, né? O que são os materiais cerâmicos? São os materiais inorgânicos com elementos metálicos e também não metálicos. Podem ser cristalinos, podem ser não cristalinos ou ainda pode ser uma mistura das duas coisas. Exemplo, a alumina,
o vidro, né? Então o tijolo, o bloco, o vidro, né? Como a gente disse aí, várias partes da nossa casa, né? O vaso sanitário, a pia, tudo isso é feito de material cerâmico. Qual a característica dos materiais cerâmicos? São materiais bastante duros, bastante resistentes, mas são muito frágeis, né? Eles não conseguem se deformar antes de quebrar, tá? Eles quebram instantaneamente, tá? E algumas aplicações. Então, na construção civil, muito se utiliza o material cerâmico, tijolo, por exemplo, como isolante térmico, né? O material cerâmico ele é um bom isolante térmico, ele tem baixa condutividade térmica, né? Então, no forno, por exemplo, os tijolos refratários evitam que o calor que está lá dentro do forno, a temperatura seja perdida, né? Como isolante elétrico, né? Por exemplo, no caso de uma vela, aqui tem uma parte feita de material cerâmico, tá? Como eles são bons isolantes e maus condutores térmicos, eles acabam sendo utilizados em aplicações que demandam temperaturas muito altas, né, para dissipar essa temperatura. Então, se eu colocar uma placa de quartzo, né, de fibra de quartzo, uma placa cerâmica de fibra de quartzo, se eu colocar num forno a 1260 graus, depois que eu tirar ela do forno, 10 segundos depois eu consigo pegar essa placa sem queimar minhas mãos, porque ele já dissipou aquele calor, né, já dissipou aquela energia. Temos também os materiais poliméricos, né? Polimérico, muitos méricos de vários meros, né? São vários meros. A maioria dos plásticos, né, vulgarmente chamado de plásticos, os polímeros exibem cadeias moleculares orgânicas de longa extensão sem cristalinidade, podendo exibir mistura de regiões cristalinas e não cristalinas. Exemplos clássicos: borracha, o nylon, o polietileno. E aí tem uns nomes meio diferentes, mas tem nomes comerciais para essas coisas também, né? Então, o PET, o PVC, né, são nomes comerciais aí de polímeros. Mas nós temos o etileno, propileno, polietileno, a acrilonitrilabutadieno, estireno, polibutadieno, poliestireno e o Kevlar, tem outros inúmeros polímeros. São materiais dúcteis, né, são mais tranquilos para serem deformados e não tem uma resistência mecânica tão boa, obviamente, quanto os cerâmicos ou os metálicos. Por fim, a gente tem os compósitos. O que é um material compósito? É a combinação de dois ou mais materiais, onde um elemento é chamado de reforço e o outro é chamado de matriz, é o que envolve esse material. Os compósitos, né, eles vão apresentar propriedades, vão juntar as propriedades boas dos dois materiais ou mais materiais que eles estiverem abrangendo ali, né? Então, se eu tiver, quando a gente fala de fibra de carbono, né, fibra de carbono, posso colocar ela numa matriz polimérica, né? Então eu vou ter um material ao mesmo tempo resistente e também dúctil, né, como se eu unisse as propriedades boas dos dois materiais para conseguir um material com propriedades únicas, né? Essa é a ideia do compósito. São bastante utilizados, né, inclusive no setor aeroespacial. Temos um modelo aí de aeronave que utiliza 50% dos materiais utilizados na estrutura dessa aeronave são materiais compósitos. A gente tem uma porcentagem grande de alumínio, 20%, 15% de titânio, 10% de aço e outros materiais em 5% aí. Então, é uma grande quantidade, né, de materiais compósitos, porque eles têm propriedades muito boas, né, melhores do que os materiais contidos nele, melhores do que as propriedades que os materiais que estão ali formando o compósito teriam se eles estivessem sozinhos, tá? Bom, gente, essa foi a ideia da nossa primeira aula, uma breve introdução. E na nossa próxima aula, não faltem, nós faremos o início de estruturas cristalinas, tudo bem? Muito obrigado, pessoal, até a próxima aula.